Pessoal, nós vamos falar aqui sobre circuito elétrico 127 volts e 220 volts, em que um circuito em 127 volts, em algum momento ele pode se transformar aí em 220 volts, vindo a queimar os componentes elétricos, ou até mesmo aí na residência. Nós estamos falando aqui sobre esses componentes elétricos porque são usados na indústria, em máquinas, mas também essa mesma ocasião ela pode ocorrer aí numa residência, vindo a queimar aí eletrodomésticos. Então nós vamos falar sobre o circuito, nós vamos fazer algumas observações aqui. Então eu tenho duas fases, L1 e L2, seria uma fase 220, então eu tenho um circuito aqui bifásico, e eu tenho aqui o neutro, então uma fase 220, outra fase 220 e um neutro aqui. Lembrando que como que eu sei que entre fase e neutro é 127 volts, o famoso 110? Se eu dividir a tensão de fase por raiz de 3, então vamos abrir a calculadora, tensão de fase 220, raiz de 3, 1,73. Então 220 dividido por 1,73, 127. Então eu sei que esse circuito aqui ele dá 127 volts. Aí na sua residência, a tensão da tomada aí que está ligada entre fase e neutro também é 127 volts. É só para nós entendermos aqui porque os 127 volts. Então nós temos aqui dois contatores. Isso aqui poderia ser um eletrodoméstico, mas nós colocamos o contator aqui porque fica mais fácil. Então eu tenho a bobina dele aqui onde eu estou alimentando, a bobina do outro onde eu estou alimentando. Então eu estou ligando o neutro aqui nesse lado da bobina, eu estou ligando o neutro nesse lado da bobina. Então eu estou ligando uma fase 220 nessa bobina, a outra fase 220 eu estou ligando nessa bobina aqui. Como que esse circuito aqui ele pode se transformar em 220 aí e vir a queimar os componentes elétricos? Se eu pegar esse neutro aqui e cortar ele aqui, digamos que está tudo energizado aqui, eu venho, corto o neutro aqui. Por isso que não é aconselhável interromper o neutro em momento nenhum se o circuito estiver energizado. Se eu precisar interromper o neutro em algum momento para uma manutenção elétrica, então eu preciso desenergizar o meu circuito elétrico para não danificar a minha instalação. Então digamos que eu interrompo esse fio aqui, o neutro, eu venho com o alicate aqui e corto ele aqui. O que acontece agora? Eu tenho a fase entrando nessa bobina do contator. Então eu estou entrando 220 aqui nessa bobina, a corrente elétrica percorre por aqui, sai aqui, retorna aqui nesse filtro que seria o neutro que agora está interrompido. Então a corrente elétrica vem para cá, passa por a bobina do contator, sai aqui e vem para essa outra fase. Então repare que a minha corrente elétrica está entre essa fase e essa fase agora. Por isso que o meu circuito que estava ligado em 127 volts, após eu interromper o neutro aqui, ele passa para uma tensão maior, que ele vai estar entre essa fase e essa fase agora, porque a corrente elétrica vai circular dessa fase, vai passar por essa bobina, vai vir para cá, vai descer aqui novamente, vai sair nessa bobina aqui e vai vir para essa fase aqui. Então esse circuito aqui, provavelmente esses contatores, essas bobinas, elas vão ser queimadas porque foi elevado a tensão do circuito aí. Ok, pessoal? Um abraço, até mais.